Feng é um agente super especial, mas tem uma reputação terrível como rei mercenário. Sem pensar nisso, ele retorna a uma cidade importante para realizar uma missão, mas descobre que essa missa é casar com a filha de um agente. A história começa dentro de um trem. A moça anuncia que chegaram no ponto final e pede que os passageiros não se esqueçam dos seus pertences. Um homem da primeira fila ainda estava sentado em seu assento. Então a comissária de bordo presumiu que o cara havia adormecido. Se aproximando, ela avisa pessoalmente o homem de sua chegada à cidade. Nesse momento, o rapaz volta sua atenção para a comissária de bordo e pede desculpas pela espera. Ele lentamente se levanta e recolhe suas coisas enquanto agradece a comissária com um sorriso. Saindo para a rua, o cara percebe que já não vinha aqui há 3 anos. Depois de subir a escada rolante, ele ficou muito surpreso por tanta coisa ter mudado em tão pouco tempo. Naquele momento, uma garota atraente estava passando pelo cara e ele tentou não olhar, mas a menina chamou sua atenção. O cara notou que ela era muito bonita e sinceramente esperava que a garota não fosse uma assassina profissional. Nesse momento, um homem desconhecido se aproximava lentamente por trás da menina. Em seguida, o homem pega silenciosamente uma faca e estende a lâmina com um leve movimento da mão. A garota não percebe e esse homem abre um buraco na sua bolsa e pega a carteira. Nosso personagem principal percebe isso e imediatamente vai atrás do ladrão. Tendo alcançado o homem, ele o segura pelo ombro e exige que o cara devolva a carteira. O protagonista olha para o homem com um rosto sério, deixando nervoso. O ladrão, rangendo os dentes, pergunta de onde esse cara veio. Em seguida manda que ele não se intrometa em seus assuntos. O protagonista aperta o ombro do homem. O assaltante de repente pega uma faca e tenta acertar o rapaz com um golpe forte, mas nosso herói chamado Feng se aproxima do homem. Em seguida pega sua mão com a faca fazendo com que o homem não a segure. O ladrão está se contorcendo de dor e o protagonista mais uma vez pergunta se o ladrão quer continuar sua luta. O homem, rangendo os dentes, responde que ele teve sorte e não esquecerá disso. De repente o ladrão sai correndo. O protagonista, segurando a carteira da menina, rapidamente olha ao redor em busca da garota. Ele a vê caminhando em direção à saída e a chama. A garota se vira. O protagonista, com a voz suave, avisa sobre a descoberta de sua carteira. De repente a menina, com cara séria, pede para Feng estender a mão. O prota não entende do que a garota está falando e imediatamente começa a analisar a proposta de estender a mão. Feng presume que a garota quer mandar uma mensagem para ele com seu número. Nesse momento a moça exige repetidamente que o rapaz estenda a mão e acrescenta que não precisa de gratidão porque não é nada. Feng também franziu a testa porque não entendia por que a menina pedia com tanta insistência para estender a mão. Mas não vendo outras opções, ele concorda e decide estender a mão. De repente a garota algema o protagonista, que não esperava por isso. Ele ficou chocado com essa ação e imediatamente pergunta por que a menina fez isso. Feng ficou indignado com esse ato e a menina se apresenta como policial, acrescentando que estava procurando batedores de carteira e se deparou com um deles. Naquele momento o protagonista já começava a pensar em como poderia restaurar seu bom nome. Caminhando atrás da garota, ele tenta explicar a situação porque ele não era um ladrão, mas apenas um cara gentil que devolveu a carteira. A menina ouve o rapaz com um sorriso e não acreditou nas palavras dele. A garota suspeita que Feng está tentando enganá-la e, não querendo mais ouvir desculpas, a moça começa a ligar para alguém. Ela se apresenta como Tang e pede reforços. O rapaz sorriu com essa situação porque a moça não sabia que ele era um agente disfarçado. Mas o protagonista é colocado dentro de uma viatura policial. Ele não imaginava que seria preso como um pequeno criminoso. O carro chega rapidamente à delegacia local onde Feng é retirado. Depois ele é levado para a sala de interrogatório. O protagonista está sentado em uma cadeira e não estava nem um pouco preocupado com a situação. Tang, vendo o cara relaxado, decide descobrir por que ele é sombrio. Feng enfatiza que o uniforme combina mais com o oficial Tang do que com roupas comuns. Em seguida ele olha para a menina da cabeça aos pés com um sorriso. Ele acrescenta que está constrangido porque o uniforme é muito pequeno para a menina. Tang afirma constrangidamente que sua forma é normal e nada pequena. Em seguida o chama de valentão mesquinho. Feng, sorrindo, pede ao oficial Tang para não ficar com raiva dele e diz que só queria enfatizar a forma esbelta da menina no uniforme. Tang ficou insatisfeita com os elogios do criminoso e pede para ele se apresentar. Nosso personagem principal se apresenta como Zi Feng. A moça também decide perguntar o gênero de Feng, mas ela imediatamente recebe a resposta de que isso já é óbvio. Continuando a preencher o formulário, a garota pergunta o tipo de atividade do cara. Ele responde que é o chefe. Tang, levantando da cadeira, pergunta novamente sobre sua ocupação. Ela não quer acreditar que o cara poderia ser o patrão.
O protagonista com cara séria declara que está falando a verdade e é gerente da Estação Anjo. A menina bate na mesa e ela ainda não acredita em uma única palavra dele. O protagonista diz que a fundação foi fundada recentemente e em apenas 3 anos. A empresa conseguiu crescer. O rapaz olhou calmamente para a menina, mas ela continuou afirmando que Feng não poderia trabalhar em uma empresa tão gigantesca. Então Tan exige que o cara comece a contar a verdade porque ela estava interessada em sua relação com o grupo na emissora, assim como sua posição. O protagonista imperturbável continua a afirmar que ele não é um batedor de carteira e não entende de forma alguma do que ela está falando. Tan questiona como o rapaz pode provar que faz parte de um grupo na emissora. O rapaz afirma que tem dúvidas sobre a sanidade mental da menina. Tan exige que Feng pare de enganá-la e diz que mesmo que ele não seja um batedor de carteira ainda parece um cara estranho. Nesse momento ela se irrita e tira a bermuda das mãos do cara e joga de lado. Feng se assustou com tais ações e ela estava irritada. Parecia para ela que o cara estava tentando fazê-la rir. Mas Feng coloca as mãos atrás da cabeça e lembra a policial que as pessoas não vão para a cadeia por suspeita. Em seguida pergunta se a menina está ciente. Depois de bater na mesa, a garota exige que o cara se acalme e dê seu endereço residencial. O protagonista explica que ele está ficando na casa do seu primo. Tang acredita que ela encontrou uma pista. Então com um sorriso pede para o cara dar o endereço. Feng dá o endereço do seu primo chamado Yang Jinyuan. Nesse momento a garota fica com o rosto confuso. E logo depois diz que acredita que ele é inocente. Feng lembra com um sorriso que já explicou que não é fraudador, mas a moça não acreditou. Tang aponta para o cara dizendo que embora ele não seja um fraudador ele mentiu para ela, já que disse que era gerente da Fundação Anjo. Em seguida ela acrescenta que Yang não tem um primo. Alegando que o protagonista está tentando continuar a enganá-la, Feng explica que contou toda a verdade e a moça pode fazer indagações sobre ele. Colocando a caneta na mesa ela declara que já está fazendo perguntas sobre ele. De repente, ela chama seu tio Yang. Ela sentiu que tinha descoberto o protagonista e apontou o dedo para ele dizendo que Yang estava a caminho. O protagonista ficou parcialmente surpreso que Tan conhecia Yang, mas ele estava feliz porque não precisaria chamar um táxi. 20 minutos depois, o homem já estava na estação. A menina cumprimentou o tio. O homem também ficou feliz em vê-la, mas não entendia por que foi chamado tão urgente. Tan apontando o dedo para o personagem principal perguntou ao homem se Feng é seu primo. Yang se aproxima do protagonista e coloca a mão no ombro perguntando quando o cara chegou e por que não o avisou. Feng explica que foi preso por uma policial assim que chegou ao local. Nesse momento Yang acrescenta que Tan pegou o cara errado porque o protagonista é realmente seu primo. A menina ficou espantada com essa afirmação porque não podia acreditar que seu tio tinha outro primo todo esse tempo. A menina estava confusa e se culpando por sua incompetência. O protagonista com um sorriso pede para ela remover as algemas e diz que também é seu tio. Yang ainda espantado pergunta se Feng é tio dela. O protagonista respondeu que como a moça chama seu primo de tio, então ele automaticamente se torna seu tio. Com raiva a garota joga as chaves no rapaz, acrescentando que ele é um arrogante. Feng consegue se esquivar. Depois de sair da delegacia o homem leva o protagonista até o carro. Feng diz que acredita que eles não foram totalmente hospitaleiros com ele na delegacia. Nesse momento o homem convida o prota para entrar em seu carro. Tendo dobrado a bolsa o rapaz senta-se com o primo no banco de trás. Yang diz que não podia se perdoar por tal incidente que Feng sofreu, mas o herói afirma que não se importa e sugere que discutam coisas mais importantes. Afinal ele foi convidado por Lu para encontrar um homem em Xangai. Yang ficou espantado que o cara conversou o general Lu. Ele presumiu que Feng era o único que poderia lidar com isso, mas Yang sugere que eles conversem sobre isso depois, então eles lentamente se dirigem para a casa do homem. Depois de um tempo o carro para na entrada, o protagonista pergunta onde eles chegaram. O jovem ficou um pouco surpreso com a escala da casa e do próprio local. Yang o convida para segui-lo. Em seguida entrando em uma casa luxuosa o homem chama sua filha de Bori. Feng continuou a inspecionar os móveis caros da casa. O homem pergunta repetidamente se a filha está em casa. De repente uma menina apareceu no segundo andar. Ela desce lentamente e o prota fica espantado com a aparência da garota. Ambos sorriem e Boa pergunta se o pai tem reunião. Nesse momento Yang pergunta ao prota o que ele acha da sua filha. Feng classifica a garota 8 de 10. A moça de cara séria pergunta ao pai quem é esse cara. Yang apresenta o cara como um doutor em ciências que voltou do exterior, então Bora aconselha seu pai a trocar suas amizades. Sem ouvir a menina o homem a empurra e pede que Feng não subestime sua filha porque ela é uma das 10 alunas talentosas da classe de piano.
O cara e a menina congelaram. Eles se entreolharam silenciosamente. De repente Yang acrescenta que o casal deve se casar em 2 meses. Todos ficaram espantados com essa afirmação e a menina irritada declara que não entende como o pai está tentando passá-la para um estranho. Tan, com um rosto sério, lembra que o casal tem 2 meses para se conhecer. Bori, cansada de discutir, senta no sofá e diz que em sua vida não vai se casar com um estranho. Feng observa que a garota é muito mais fofa quando está com raiva. A menina chama um cara de idiota e depois joga o travesseiro. O protagonista acrescenta que, embora a menina se comporte como um moleque, ela ainda tem seus traços femininos visíveis. Bori ficou ainda mais irritada e decidiu atacar o rapaz. O protagonista diz que ela não só toca piano, mas também estuda artes marciais. Nesse momento, a garota, balançando a perna, tenta acertar o rapaz. O protagonista se ajeita e consegue pegar a perna de Bori. A menina não conseguia entender por que não conseguia mexer a perna. Feng baixou a cabeça e jogou a garota de lado com todas as suas forças. Bori não tem tempo para reagir e cai no sofá. Neste momento, incapaz de admitir a derrota, a menina diz repetidamente que ela acabará com ele. Yang, que não quer continuar assistindo a briga, consegue agarrar o punho da garota. Ele lembra que não é típico uma garota decente lutar. A menina, chateada, pergunta por que seu pai está do lado do desconhecido. O pai lembra que Feng agora é seu noivo e ela não pode se comunicar com ele assim. Bori corre para o andar de cima dizendo que não ama mais o pai. Ele corre atrás da menina e o protagonista observa silenciosamente o que está acontecendo. O pai, depois de ter alcançado a menina, explica que tinha suas próprias razões para fazer isso. Bori, empurrando a mão de seu pai para longe, decide reclamar com seu avô. Igo observa silenciosamente enquanto o protagonista se senta à mesa na sala de estar. Em seguida, o homem explica que Feng tem 25% das ações de toda a sua empresa. A menina então sugere que o pai venda. Mas Yang explica que essa decisão é uma medida temporária e que cancelará o noivado quando chegar a hora. A menina decide perguntar novamente se o pai está dizendo a verdade. Fechando os olhos, o homem declara que esta é a verdade absoluta e jura. Entre lágrimas, a garota acrescenta que seu pai precisa se apressar porque ela não será capaz de suportar isso por muito mais tempo. Em seguida, a menina fecha a porta na cara do pai. De volta à sala, o homem entrega uma carta de recomendação da universidade e acrescenta que a partir de amanhã o protagonista estudará junto com Bori para desenvolver relações mútuas. O protagonista apagou o cigarro e perguntou o que o homem quis dizer quando anunciou o casamento. Yang só responde que agora ele tem algumas reuniões para participar, então Feng fica sozinho na sala e toda a casa estava à sua disposição. Enquanto isso, no escritório, um homem grande pergunta onde Feng está atualmente. Um dos subordinados relata que o rapaz está morando com o Sr. Yang. O homem se pergunta o que ele sabe e não entende o que mais o prota precisa quando tem tanto dinheiro. De repente, o homem lembra que basta seguir o protocolo e obedecer. Então um dos subordinados sugere que, como o rapaz está em Xangai, a situação na cidade pode piorar. Mas o gordinho acredita que enquanto Feng estiver em Xangai isso não vai acontecer. O subordinado logo relembra a batalha de Xangai da equipe Dragon Soul e mesmo depois de perder 9 pessoas ninguém mais apareceu lá. O homem gordo levanta-se da mesa e acrescenta que Yang é um excelente alvo para identificar todos. O subordinado lembra que só existe um cara. O gordo pergunta de novo quem é. O subordinado explica que o cara não luta sozinho porque a alma dos dragões está atrás dele. Nesse momento, um dos agentes se pergunta por que seu chefe decidiu casar o rapaz com a filha de Yang. Lu explica que isso dá uma boa cobertura e acesso livre à casa de Yang. Nesse momento, o telefone do patrão tocou e ele presume que é Feng. Então Lu o cumprimenta com um sorriso e o protagonista chama ele de gordo. O protagonista estava insatisfeito com essa situação de ter que ficar na casa de Yang e disse a Lu que iria explodir seu escritório. Lu explica que esta é uma ordem do antigo chefe. Feng ouve e pergunta se sua missão é se casar com a filha de Yang. O homem confirma isso. Depois de ouvir, o cara desliga e acende um cigarro. Então Feng percebe a porta aberta para o quarto de Bori. Decidindo olhar para dentro, ele observa a menina. Feng ficou surpreso que Bori não fechou a porta do quarto. De repente, andando para dentro, o cara observa uma garota de toalha do lado de fora da porta do banheiro. O protagonista entende que, como ele é o noivo, tem o direito de olhar. Neste momento, a menina sai do chuveiro e fica assustada com a presença de Feng. O rapaz continuou a olhar para a menina de toalha e isso fez os dois gritarem. Em seguida, a menina joga um espelho no rapaz, acrescentando que ninguém permitiu que ele entrasse em seu quarto. O protagonista, com um sorriso, explica que é só um mal-entendido. Bori, ainda irritada, decide chutar o cara. Ela chuta o cara no ombro,
mas ele consegue afastar e ataca a menina pelas pernas. Feng a pega em seus braços, o que a deixou ainda mais indignada. Ele coloca a menina na cama e rapidamente vai em direção à saída. Bore continuou a chamá-lo de sem vergonha. Saindo pela porta, o protagonista diz boa noite, mas ele percebe que a roupa íntima da menina da Hello Kitty caiu. Nesse momento a menina joga um travesseiro em direção à porta, mas o cara consegue fechar. A noite chegou. O protagonista decide tomar um banho antes de ir para a cama. Bore esperando o cara entrar no local. Ela entra no quarto e despeja pó de sarna na cama. A menina ri e acha que daria uma lição para o cara. Ela imaginou com um sorriso como o rapaz se deitaria na cama e tiraria uma foto dele com algo para chantagear. Uma hora se passou, e o protagonista ainda não saiu do chuveiro. A menina começou a bocejar e não entendia por que o rapaz ainda não estava na cama. Tentando não adormecer, ela segurou suas bochechas. Enquanto isso, o protagonista ainda estava deitado despreocupado no banho quente. O corpo do rapaz estava coberto com um grande número de cicatrizes e ferimentos de bala. Ele deitou e lembrou do passatempo no campo de batalha. Lembrando daqueles momentos terríveis e de como seus companheiros foram de base, um dos amigos tenta deter o rapaz porque ele estava debaixo de uma chuva de tiros. Feng notou que muito tempo havia se passado desde aqueles eventos, mas ele ainda não conseguia esquecer. De repente o protagonista percebe algum movimento do lado de fora da porta. Em seguida o cara sai devagar do banheiro vendo que já era madrugada e ele estava deitado no banho. Na hora o cara coloca a roupa e decide checar quem está atrás da porta. Abrindo bem a porta, a menina cai direto nos braços de Feng. Ela acorda imediatamente e tinha vergonha de estar tão perto do cara. A menina ficou assustada e ao mesmo tempo pediu para ser liberada. O protagonista com um sorriso queria saber por que a garota estava espionando ele a noite toda. A menina corou profundamente e afirmou que não espiava, mas era apenas sonâmbula à noite. O cara diz que o sonambulismo pode ser curado e ela deve tomar cuidado disso. Bore, empurrando o cara para longe, responde que não deveria pensar nisso. Em seguida a menina sai correndo do quarto constrangida. O protagonista notou com um sorriso que a menina era muito doce quando estava brava. Enquanto isso, a rua já estava bem clara e Feng resolveu dar uma volta. Andando pela rua, o herói tentou encontrar um lugar tranquilo para treinar. Tendo chegado a um pequeno lago, ele ficou satisfeito com este lugar onde decidiu se estabelecer. Durante o aquecimento, o cara decide lembrar das artes marciais. Enquanto treina chutes, ele presta atenção no movimento atrás das suas costas. Se virando, o cara observa um idoso o observando. Chegando mais perto, o idoso diz que seus ataques militares são maravilhosos. O protagonista, esfregando a parte de trás da cabeça, explica que estava procurando especificamente um lugar isolado. O idoso acrescenta que não vê nada de errado com o treino e decide convidar o rapaz para brigar com ele. Feng não soube responder a essa proposta. O homem acrescenta com um sorriso que nem deveria ter sugerido tamanha estupidez. Feng explica que não é uma questão de desejo, mas de sua inexperiência. Então ele não quer decepcionar o homem. O idoso fica em uma posição e troca várias técnicas. Feng percebe que o homem é um artista marcial. Nesse momento o homem executa outra técnica e acerta. Feng acrescenta que o homem é um artista bastante habilidoso. O homem também percebe que o rapaz é bem forte e fica curioso sobre a identidade de Feng. O sol se levantou alto o suficiente, iluminando todo o lugar. Feng decide de alguma forma acabar com essa situação, não querendo mostrar sua verdadeira força. Por isso ele erra um dos próximos golpes. Mas o cara nota que ele erra de propósito. O protagonista não conseguia pensar em nada para dizer. Nesse momento, Tan chega ao lago e pede ao homem para se apressar porque toda a família já está à mesa e só o espera. Telefona a rapariga. Notando que o mundo é muito pequeno, a menina também percebe. Feng, o protagonista, tenta cumprimentá-la e ela grita perguntando o que ele esqueceu em sua área. Olhando para o lado, o rapaz brincando pergunta se ele está infringindo alguma lei. Isso irrita ainda mais a menina, então ela decide ir embora depois de pegar seu avô. O idoso pergunta se sua neta conhece um cara. Tan silenciosamente acena para longe e o homem sugere outra luta no dia seguinte. O protagonista acena para ele. A menina continua a acompanhar o velho até a casa e acha estranho que o protagonista esteja na área deles. Então a menina percebe que seu tio colocou o cara na casa dele. Ela decide não deixar Feng ofender Bore. O idoso ainda quer saber quem é o protagonista, mas a menina chama Feng de mentiroso que a deixou com raiva no trabalho. O homem acrescenta que Feng ainda é parente de Yang. A menina explica que ela mesma não entende tudo completamente e não conseguia reunir informações sobre a vida dele. Era como se alguém tivesse enxugado tudo o que ele fez antes. O idoso
Diz com um sorriso que isso é bem interessante. A menina se pergunta o que seu avô quis dizer com a palavra interessante. O homem pede para não prestar atenção, acrescentando que muito provavelmente algumas pessoas terão problemas. Então o homem liga para um bom aliado que ajudará a resolver muitos dos problemas de Yang. Já era meio-dia. O protagonista tinha terminado sua caminhada e estava indo para casa. Chegando na mansão, o cara lentamente se dirige para dentro de casa. Ele vai para a cozinha preparar o café da manhã. Ao entrar, ele vê Bori sentada à mesa. O rapaz cumprimenta a menina com um sorriso, a chamando de sua mulherzinha. A menina pede para o rapaz cozinhar seu próprio café da manhã. Com um sorriso, o cara explica que o pão seco e o leite gelado não é um café da manhã nutritivo. Então ele questiona: por que a menina não se preparou um café da manhã normal? Bori responde que não é da conta dele. Depois ela vai para o quarto assistir TV. O cara olha para a menina com um sorriso e depois se vira para preparar o café da manhã. A menina continua a ver televisão sem prestar atenção ao que se passa na cozinha, mas sentindo o cheiro, a menina não resiste e olha para a cozinha. Ela percebe que cheira bastante agradável. O cara termina de mexer na cozinha e depois coloca macarrão delicioso na mesa. Feng convida a menina a experimentar seus pratos. A menina, incapaz de se conter, se aproxima lentamente do prato de macarrão. Ela engole com força o cheiro, mas lembrando quem está à sua frente, ela diz que não vai cair em tais truques. O protagonista levanta o macarrão lembrando quanto eles são deliciosos. A garota cora dizendo que é apenas macarrão e ela não está interessada em algo assim. Feng decide terminar a discussão insinuando que se a garota não quiser comer, ele mesmo provará as duas porções. Bori entende que o cara está deliberadamente a provocando. Neste momento, o estômago da menina de repente começa a rosnar. O protagonista, continuando a comer o macarrão, pede para ela não se torturar e ainda experimentar o macarrão porque eles logo ficarão frios. Em seus pensamentos, a menina acredita que vai comer o macarrão para ter forças para continuar lutando contra ele. Então, pegando os pauzinhos e levantando o macarrão, ela volta a sentir o aroma do macarrão cozido. A menina fica muito constrangida com o macarrão tão delicioso e não conseguia acreditar que o cara poderia cozinhar um macarrão assim. Depois de bater nas bochechas, ela diz que parece que são apenas alucinações. O protagonista decide descobrir se a menina gostou de seu macarrão. Não querendo elogiar o cara, a garota chama o macarrão de normal para um prato rural. Bori, tendo terminado todo o macarrão, se sentiu ótima. O protagonista sorriu lembrando quem exatamente preparou o macarrão. De repente, a menina levanta da cadeira e diz que tal ninharia não a impediria de expulsá-lo. O cara se aproxima e tenta descobrir o que exatamente Bo não gosta nele. Feng pergunta se ela gostava do macarrão ou se eles não eram saborosos o suficiente. A menina, corando demais, diz que acha que o macarrão era muito picante. De repente, ela pega um copo de água da mesa e bebe tudo em um gole. O rapaz percebe que a menina bebeu de seu copo. Então ela cospe abruptamente a água e joga um copo no cara. Depois ela sai para cozinha batendo a porta. O protagonista pressupõe que beber em seu copo se trata de um beijo indireto. Enquanto isso, a menina vai até a garagem buscar o carro e Feng decide pedir para esperá-lo, mas a menina fica muito furiosa e não reage aos pedidos do rapaz. Ela entra rapidamente no carro e aperta o cinto. Feng consegue correr para o carro e lembra que a menina não deve andar tão bruscamente porque acabou de comer. Bora, apontando o dedo, exige que o cara pare de a chamar de esposa. Feng pede para a menina se acalmar e parar de se misturar assim. Ela pede ao prota para sair do carro porque está atrasada para a escola. Feng explica que também precisa de uma carona, pois agora eles estão estudando na mesma faculdade. A moça, não acreditando, exige que o rapaz saia ou chamará a polícia. O protagonista lembra que foi seu pai que o matriculou no cursos de artes da faculdade. A menina não conseguia acreditar em seus ouvidos. O cara acrescenta que eles deveriam se apressar ou podem ser um casal atrasado, rangendo os dentes. A garota chama o cara de louco e bruscamente muda de marcha. O protagonista ficou chocado com isso e Bori corre pela rodovia em alta velocidade em direção à cidade. O cara, segurando o corrimão, lembra que eles estão dentro dos limites da cidade e não em uma pista de corrida. Bori não se interessou por isso e mandou ele sair, mas o protagonista lembra que era frequentador assíduo de corridas ilegais. A menina para abruptamente e exige que ele saia do carro. O cara olha em volta e pergunta de novo se eles não estavam indo para a universidade. A menina explica que o rapaz deve andar 100 metros e virar à esquerda. Feng pergunta se a esposa vai com ele e a garota exige repetidamente que ele saia. O rapaz desce do carro, colocando as mãos nos bolsos. Ele concorda e a menina pede para eles pararem. Em seguida, Bori pede para não contar a ninguém sobre a situação em que estão agora. O protagonista concorda com a menina e pergunta se ele tem direito a uma recompensa por obediência.
A garota, segurando algo pelas costas, pergunta sobre a recompensa. Em seguida ela dá um soco no estômago do cara com todas as forças. Ela questiona se era uma boa recompensa. O protagonista se contorce por causa da dor. Nesse momento ele sente o perigo e reage imediatamente. O rapaz agarra a menina e se joga no chão, a cobrindo com o corpo. De repente várias balas atingiram a janela lateral do carro. O atirador com uma pistola olha para fora e depois cobriu completamente o rosto. A menina grita de medo, agarrada ao protagonista. Feng, que não é bobo, decide beijar a menina nos lábios. Ela fecha os olhos e beija o rapaz de volta. Os bandidos, não vendo outra saída, imediatamente tentaram fugir. A menina pressionou todo o corpo contra o rapaz. Depois ela olhou para ele confusa e ambos gritaram. Ela questiona o que ele estava pensando. O protagonista respondeu que fez isso para salvá-la. Ele sugere repetir mais uma vez e a menina o empurra para o lado. Bori volta ao volante e ainda ficou constrangida com a ação de Feng, mas ela percebe que o rapaz na verdade não é tão inútil. O protagonista continuou a caminhar em direção à universidade. Ele achou estranho todo esse evento e percebeu que o alvo desconhecido era na verdade a garota. Aos poucos o protagonista começou a entender qual era o objetivo de sua chegada a Xangai. Então ele se perguntou quais seriam as próximas surpresas. O cara continua andando pela rua, chegando à Academia de Arte de Xangai. O cara acha que o prédio parece mais uma espécie de catedral do que uma instituição de ensino. Com as mãos nos bolsos ele passa silenciosamente pela multidão e entra no prédio. Aproximando-se da porta do reitor, Feng presume que seu escritório está atrás dessa porta. O jovem decide bater na porta antes de entrar, mas sons estranhos são ouvidos do lado de fora da porta. A voz de uma mulher chamou o reitor de delicioso. O protagonista ficou do lado de fora da porta por um tempo, mas mesmo assim resolveu entrar. Ele cumprimenta o reitor com o objetivo de fazer uma pergunta. A moça percebe a porta se abrindo e o reitor ficou assustado com a presença de Feng. Então ele se levanta do sofá e exige que o prota se explique. O personagem principal explica que acabou de chegar. O reitor, um pouco irritado, pede para o aluno sair e bater de novo. O cara se vira e vai em direção à saída. Alguns segundos depois ele bate novamente e o reitor permite que ele entre. O homem imediatamente pergunta o objetivo da visita de Feng. A menina, com medo, se dirige para a saída. O prota entrega um registro e explica que veio se matricular na universidade deles. O homem explica que não é mais setembro e todos os prazos para entrega de documentos já se passaram há muito tempo. Feng ainda olhava para o reitor com um sorriso. Ele acrescenta que seu nome é Feng e veio por recomendação do Sr. Yang. Nesse momento o homem corre até Feng e explica que está ciente da chegada do rapaz e não deve se preocupar. O reitor imediatamente ofereceu um tour pela universidade. O cara vai para a saída e agradece ao reitor Yang por tamanha hospitalidade. O homem conduz Feng pelo corredor. Ele está muito preocupado com o que aconteceu e o protagonista desvia o olhar explicando que não se lembra de nada. O homem se alegrou acrescentando que Feng iria longe. Depois de um tempo o reitor leva o cara para a sala de ensaios. O homem bateu várias vezes querendo entrar no escritório. De repente eles viram uma menina sentada ao piano. Ela virou a cabeça para o reitor e olhou interrogativamente para ele. O reitor pede ao telefone que Lan venha por um minuto para conversar. A menina se aproxima lentamente do homem e pergunta o que ele queria. O reitor explica que o nome do cara é Feng e ele está começando a estudar piano. E como esse é o primeiro ano da menina como professora, então talvez eles se ajudassem. Em seguida o reitor se despede. O protagonista tira a mão do bolso e cumprimenta a nova professora. A menina se vira em silêncio e continuou sentada ao piano. Depois Lan pede para o personagem principal tomar o lugar dele. Todo o auditório estava cheio de um grande número de alunos. Bori estava na fila do meio e tentou se esconder atrás do livro didático para que o protagonista não a visse, mas Feng rapidamente olhou ao redor do salão e viu onde Bori estava sentada. Depois de subir alguns degraus o rapaz senta lentamente ao lado da menina. Ela ficou ainda mais indignada com a presença dele. O protagonista jogou as mãos atrás da cabeça e deitou-se em sua mesa. Todo o público ficou surpreso que o recém-chegado se sentou ao lado da deusa Bori. Enquanto isso a professora sentada ao piano pede a toda a plateia para falar baixo porque estão dando continuidade ao processo educativo. Todo o grupo lentamente começou a se levantar e se reunir. Bori se levanta de sua mesa e pede a todos que esperem porque ela estava planejando fazer um anúncio. A garota deliberadamente pisa no pé de Feng com seu calcanhar, fazendo com que ele também se levante. Em seguida a menina abraça o rapaz e o chama de noivo. De repente toda a plateia não acreditou no que ouviu e todo mundo começou a discutir. Um dos colegas de Bori exige que os outros notifiquem os outros sobre o
Noivado dela. O protagonista decide em um sussurro esclarecer se Bori não queria esconder o relacionamento. Com as mãos cruzadas, a garota anuncia que decidiu mudar de ideia. Feng abraça a menina e diz que está muito feliz. Ela com um sorriso sugere que ele se prepare para o futuro. O cara percebe que nem tudo é fácil. Depois de um tempo, vozes são ouvidas no pátio perto da universidade. Um dos caras diz ao outro que atacou o cara errado. Um cara faixa preta treina artes marciais e um dos subordinados corre para o salão dizendo que tem mais notícias. Havia um clube de taekwondo em um dos prédios da universidade e cara se vira e olha para o subordinado. O subordinado se aproxima do chefe e começa a sussurrar algo em seu ouvido. O cara parecia irritado, perguntando se ele tinha certeza de suas palavras. Subordinado ficou um pouco assustado e explicou que a própria Bori anunciou isso para todo o público. Em seguida, o cara convida o presidente do clube para pegar alguns caras e ensinar uma lição ao iniciante porque Feng não teria coragem de combatê-los. O presidente do clube ficou muito indignado com o que estava acontecendo e acrescentar que Bori tem jogado esses jogos desde a infância. O subordinado ainda pede que ele pense na sua decisão, porque eles não tendem a deixar tudo passar, mas o presidente acredita que eles não devem fazer nada por causa de pequenas coisas. Em seguida coloca a mão no ombro do cara e se oferece para olhar isso de fora. O cara concorda em ficar para trás e assistir. O presidente acena em aprovação. Enquanto isso, em um dos prédios do clube de beisebol da Universidade de Artes de Xangai, vários estudantes estão informando sobre o noivado. Todos os membros do clube declaram que não podem ficar de lado e assistir ao que está acontecendo. Acrescentando que o clube de basquete será ridicularizado, um dos rapazes estende a mão e explica que o jovem mestre só tem que acenar em sua direção e eles vão lidar com Feng imediatamente. Min pondera que não devem ser precipitados. Um dos membros do clube pergunta qual é o seu plano. No final, o cara pede a duas caras que tragam as chaves do carro dele. Min ordena que eles vão e tragam um buquê. A partir daí, o rapaz decide confessar seus sentimentos. Todos os membros do clube ficaram encantados com um plano tão maravilhoso. Ming acrescenta com um sorriso que ele realmente não acredita no que está acontecendo. O cara não conseguia acreditar que tinha gente que não tinha medo do poder e do dinheiro. Os acontecimentos voltam para a próxima aula de piano. Neste momento, o protagonista estava deitado sobre a mesa devido ao cansaço. De repente acontece um barulho. Um dos rapazes confessa seu amor a Bori e pede que ela seja sua namorada. O barulho vinha de um alto-falante. O cara se ofereceu para cuidar de Bori pelo resto de sua vida. Todas as meninas estavam loucas com a confissão de Ming. O protagonista não reage e Bori olha para o cara em silêncio. Depois de um tempo tudo acabou e todos os alunos lentamente começaram a deixar a aula de piano. Na entrada havia uma enorme multidão de pessoas e dois luxuosos carros azul e vermelho. Boris sai lentamente da sala de aula e assiste a tudo isso. A multidão ficou perto do tapete e assistiu a garota sair. Todos ficaram encantados com a beleza da menina e o prota caminhou ao lado dela. Mas poucas pessoas se interessaram por isso, já que todos admiravam a menina. Nesse momento toda a multidão gritou que Boris tinha finalmente deixado a sala de aula e estava indo em direção a Ming. O protagonista em seus pensamentos não estava muito feliz com isso e se perguntava como alguém ousou roubar sua esposa sem permissão. O casal lentamente se aproximou de Ming. De repente o casal para em frente ao rapaz. Ming calmamente se apoiou em seu novíssimo carro esportivo e todo o time de beisebol ficou atrás do cara. Todas as meninas da multidão estavam chocadas com tanta beleza. Muitas pessoas notaram a beleza do mestre Ming. Um dos rapazes da multidão achou que era tudo vitrine, acreditando que ambos os candidatos não tinham talento. O segundo cara percebe que Min finalmente confessou e é por isso que o prota agora sofrerá. Min olha para Bori com um sorriso e então caminha lentamente em direção a ela. O protagonista ficou revoltado ao assistir a isso. Min se aproxima e se ajoelha. Com a cabeça baixa, o cara pega lentamente uma pequena caixa vermelha e a estende para a garota. Dentro da caixa havia um anel caro. Todos os que assistiam ficaram espantados com este desenvolvimento dos acontecimentos. Ming faz seu discurso e oferece casamento porque eles nasceram um para o outro. A menina não ficou feliz e não sabia o que responder. Feng ficou em silêncio perto e observou o que estava acontecendo. Em seus pensamentos, Ming disse que Feng não podia se comparar com ele porque ele tinha um carro de luxo e um anel de diamantes. Sem mais delongas, Feng estende a mão para a garota e em seguida a agarra pela cintura pressionando contra ele. O protagonista explica com um sorriso que sua esposa já está noiva e portanto os homens deveriam se comportar de forma mais adequada. Min cerrou os dentes de raiva e ficou indignado com a presença de Feng. Então o cara começa a gritar perguntando quem ele era.
A menina explica que Feng é seu noivo. Ming não acreditou no que ouviu. O protagonista chama Min de gigolô. De repente um dos amigos gritou exigindo que o cara tirasse as mãos de Bori. Os outros membros do clube de beisebol também estavam irritados e lentamente se aproximaram do protagonista. O clube de beisebol envolve completamente Feng e Bori. A garota observou para si mesma que o protagonista teria problemas. Ela estava se perguntando como o cara lidaria com isso. Mas o protagonista pegou a mão da menina e lentamente se aproximou do seu rosto. Em seguida beijou. A garota ficou espantada com esse ato e todos os caras da torcida ficaram surpresos com o que Feng fez. O protagonista continuou a beijar a menina. Bori olhou para o cara confuso e ficou vermelha com essa ação. Depois de terminar, Feng continuou a abraçar a garota. O protagonista gentilmente segura a cintura de Bori para mostrar sua proximidade com ela e acrescenta que não quer saber de nenhum homem dando ideia na sua noiva. Ming observa com um sorriso que o cara é bastante corajoso e há muito tempo ele não via ninguém como ele na universidade. De repente um dos meus subordinados balança um bastão em tom de brincadeira dizendo que quer testar o quão forte ele é fisicamente. Nesse momento uns homens de cara séria exigem que se afastem. Todos os membros do clube não sabiam por que seu chefe estava exigindo que eles saíssem. Min exige repetidamente que eles se afastem do protagonista. Em seguida o cara cruza as mãos e explica que nem todos são capazes de se tornar um escudo como ele. Feng pergunta o que exatamente o cara está tentando dizer com isso. Min abre lentamente um dos cheques e anota um valor redondo. Então o cara entrega lentamente o cheque a Feng e exige que ele saia da China por 2 milhões e nunca mais aparecer diante de seus olhos. O protagonista pega lentamente o cheque e olha para ele com um sorriso. Feng afirma que 2 milhões é uma quantidade bastante grande. Bori não esperava que o cara ficasse tão idiota. Min ficou surpreso que o cara estava pronto para sair por causa do dinheiro, mas o protagonista tira lentamente um maço de cigarros e um isqueiro do bolso. Em seguida ele lentamente incendeia-o cheque mostrando seu desrespeito. Ele tira um cigarro e acende com o cheque. Todos os presentes ficaram surpresos com a ação de Feng. O protagonista joga o resto do cheque no chão que lentamente se transforma em cinzas. Nesse momento o cara olha para a reação de Min esperando o próximo passo. Um cara na multidão ficou surpreso que Feng tinha acabado de acender um cheque de 2 milhões. Muitos não entendiam quem era exatamente o prota, mas notaram que ele era bastante pretensioso e legal. Min ainda não conseguia acreditar na ação de Feng e isso destruiu mentalmente. Min irritado pergunta o que exatamente ele estava tentando dizer com sua ação. Feng exala fumaça de cigarro diretamente na cara do cara e diz que ele só queria lembrar ao mestre Min que 2 milhões é muito, mas nem tudo no mundo pode ser comprado. Bori sorriu e ela não esperava que Feng pudesse ser tão corajoso. Min pergunta se o protagonista quer recusar o gesto gentil. Feng jogando as mãos atrás da cabeça respondeu que era de pouco interesse. Min afirma que vai se lembrar disso e espera que toda essa confiança continue. Em seguida ele e seu clube deixam lentamente o pátio. Min decide não dizer nada. O protagonista pede ao clube de beisebol para desacelerar e acrescenta que um cigarro de 2 milhões não é diferente de um cigarro comum. Depois disso nosso herói chama a menina e pergunta se ela gostou da performance dele. A garota não querer admitir a derrota acrescentando que não viu e considera terrível. Feng se aproxima e pega a menina pela cintura. Bori fica espantada que o cara se aproxime dela tão facilmente, então Feng pede para recompensá-lo com um beijo e diz que isso será uma boa motivação para o futuro, mas a menina exige que o rapaz finalmente a deixe em paz. No entanto Feng pede um segundo beijo e se oferece para beijar a garota novamente. Bori, sem saber o que responder, permaneceu em silêncio. Ela estava muito envergonhada, então o cara beija a menina nos lábios pela segunda vez. Ela silenciosamente baixou os olhos. Bori ficou furiosa e confusa com tais ações. O protagonista, esfregando a parte de trás de sua cabeça, acrescenta que ele ainda tem trabalho a fazer e por isso ele deve correr. Enquanto foge, ele diz que vai chegar atrasado e ela não deve esperar por ele. Feng tenta parar um táxi que passa com a mão. O carro para ele pede para ele levá-lo até a boate Luxu. Depois de chegar ao clube, o cara sai do táxi e vai para o prédio. O clube tinha uma atmosfera divertida. Toda a multidão estava na pista de dança e relaxando. O protagonista senta no sofá livre e examina os visitantes. Tomando um dos coquetéis, ele continuou a rastrear a pessoa que precisava. Ele notou que nada havia mudado em sua ausência. De repente a mão de uma mulher pegou uma taça de vinho. Enquanto isso o cara continuou percebendo que nada havia mudado no clube em 3 anos. Mas ele se
Perguntou se aquela menina havia mudado depois de tantos anos. De repente uma voz feminina soou atrás do rapaz. Ela ficou perguntando se o rapaz está sozinho e precisa de companhia. O cara agradece pela oferta e diz que não precisa de companhia. A menina com as mãos cruzadas chama o rapaz de chato e sai em negação. Isso não incomodou nem um pouco Feng e ele observou o palco. Nesse momento as meninas começaram a gritar alto esperando por alguém. Então a luz é lentamente trazida para o palco, que é o que ele mesmo estava esperando. O cara sorri e se alegra por ser hora da sonata ao luar de Beethoven. Então o protagonista se levanta da mesa com um sorriso e percebe que depois de 3 anos a menina ainda ama isso. A menina subiu ao palco e começou a tocar piano. De repente toda a multidão prestou atenção nela e aplaudiu o desempenho da menina. O protagonista ficou espantado com o fato de que essa garota em particular ainda estava jogando no clube. A menina continuou a tocar piano e a multidão lentamente se reuniu ao redor do palco para ouvir essa peça. A garota imersa na música tocou como nunca antes e foi isso que atraiu o público. A música era boa e logo atravessou todo o salão. Nesse momento todos aplaudiram a menina em uníssono. O protagonista percebe que essa é a professora dele que trabalha no clube à noite. Depois de um tempo Lan se levanta do piano e sai em frente à plateia. Todos começaram a aplaudir e apoiar a menina com elogios. Um pequeno grupo de pessoas se aproximou da menina e notou sua bela música. Ela estava um pouco desconfiada da presença de fãs estranhos. De repente um grandalhão decide iniciar uma conversa. Ele explica que nem terminou o ensino fundamental e acrescenta que ainda admira a senhorita Lan. O homem continua elogiando a menina, a chamando de artista com temperamento e elegância. Depois ele a convidou para beber e acrescenta que expressa sua admiração. As pessoas no salão entenderam que algo não muito bom estava prestes a acontecer. Mas Lan decide permanecer em silêncio e depois recusa dizendo que não bebe. De repente outro homem se aproxima da menina por trás e explica que eles estão bebendo na cara dela e ela não deve recusar tal oferta. Esse cara lentamente coloca a mão no ombro da garota. Lan, não querendo tolerar isso, imediatamente empurra a mão do homem para longe. A menina explica que chamará o segurança se o homem continuar. O homem balança a mão para bater na garota e é interrompido pelo cara do início. O homem grande pega a mão de seu subordinado e pede que ele se acalme. Em seguida ele pergunta se é assim que trata artista. Então o homem pede desculpas pelo incidente dizendo que seus subordinados estão um pouco incontroláveis. O homem também acrescenta que ainda é uma pessoa famosa e que seria desrespeitoso ignorar sua oferta de bebida. Ele segura a taça de champanhe novamente e diz que é apenas álcool e nada mais. Lan, com as mãos trêmulas, tenta pegar o copo. O homem se diverte com toda essa situação. Na verdade a menina queria alguém para ajudá-la porque ela sabia que não deveria beber isso. Nesse momento o protagonista abruptamente tira o copo das mãos do homem. Ele examina e joga no chão. Em seguida Feng afirma que este álcool é muito ruim para oferecer a uma menina. Logo o vidro foi quebrado e teve todo o seu conteúdo derramado no chão. A senhorita Lan ficou maravilhada com essa ação, mas o homem não gostou porque algum cara cruzou seu caminho. Logo Feng coloca a mão no ombro do homem e o cara vira a cabeça irritado. O protagonista olhou para o homem com um sorriso malicioso esperando o próximo passo. O homem se apresenta como Chan e se vira perguntando quem é o garoto. Em seguida Chan balança a mão para o cara dizendo que ele vai ensiná-lo a se comportar com mais modéstia, mas o protagonista começa a apertar o ombro do homem grande. Ele aperta cada vez mais, o que foi bastante doloroso para ele. Chan chegou a tremer um pouco de dor e acrescentou que deveria deixar o clube. Mas o protagonista após isso jogou para o lado com todas as suas forças. Chan, tendo voado por todo o corredor, caiu perto do balcão do bar. Copos de álcool e outras coisas começaram a cair sobre o homem. Lan ficou espantada com esse desfecho dos acontecimentos e todos os subordinados não ficaram menos espantados com esse resultado, porque todos o viram pela primeira vez. De repente pessoas de terno preto começaram a entrar perguntando que bagunça era essa. Feng percebe que só quando o problema é resolvido é que vem a segurança. O guarda pergunta se o protagonista começou tudo isso. Feng assume que começou e o homem pergunta se ele tem algum problema com a hospitalidade em seu estabelecimento. O protagonista com bastante seriedade respondeu que na verdade tudo lhe convém. O guarda, sem saber o que dizer, sorri em resposta. Em seguida ele declara que desde que o rapaz esteja feliz com o serviço significa que ele está deliberadamente criando problemas no clube. Nesse momento o cara mostra um gesto e chama de seu subordinado. Nesse momento ele exige que explique ao protagonista sobre as regras do clube. Feng olha silenciosamente para o enorme guarda.
De mãos cruzadas, o homem explica que quem não conhecia as regras do seu clube estava deliberadamente criando problemas e deveria ser punido. Um dos trabalhadores traz uma bandeja enquanto aguarda a sentença. O enorme guarda termina seu discurso dizendo que o infrator deve pagar com a própria mão. De repente vemos uma faca de corte de carne na bandeja. Todos os guardas olharam severamente para o personagem principal que aguardava o veredito. O guarda principal se oferece para fazer isso com o próprio cara, mas também fornece ajuda de outros guardas. De repente a menina se aproxima lentamente da multidão para explicar tudo. Lan conta que Feng estava tentando ajudá-la e houve um leve mal-entendido. O homem explica que as regras são as mesmas e não podem ser quebradas, com base nas regras do estabelecimento. O homem acrescenta que caso contrário não será capaz de explicar toda a situação para a senhorita Shimin. Nesse momento Lan pede para o chefe do segurança esperar porque ela é capaz de ligar para a própria Shimin e conseguir sua permissão. Mas o cara, não querendo continuar ouvindo, clica para encerrar a ligação. Depois o homem acrescenta que as regras estabelecidas pela senhorita Shimin são rígidas para todos e não podem ser alteradas nem mesmo pela própria Shimin. Em seguida ele chama dois subordinados com uma faca dizendo que eles vão cooperar e ajudá-lo. Nesse momento o protagonista se aproxima e examina o rosto do homem. Parece que ele é novo no estabelecimento, mas por algum motivo Feng parece familiarizado com seu rosto. O homem confirma que é o novo chefe e acrescenta que isso não afeta o resultado de forma alguma. E Feng ainda vai parar no hospital. Logo o protagonista diz que realmente não se importa com isso. O chefe da segurança começa a ficar enfurecido com sua indiferença e anuncia que hoje vai mostrar o que vai acontecer a quem criar problemas para o clube e quebrar as regras. Logo o maior guarda arregaça as mangas. O chefe do segurança ordena que os outros não deixem o cara sair. Feng ouve o homem sem emoção nenhuma e tinha pouco interesse no que estava acontecendo. De repente a menina corre até o Feng e exige que ele saia imediatamente, mas o protagonista estava preocupado com o que aconteceria com a professora se ele realmente sair. Então a menina diz que conhece a senhorita Shimin e não será tocada de forma alguma. Nesse momento o chefe do segurança está com uma faca afiada nas mãos. Ele explica que a menina deve se afastar do intruso porque isso é desrespeitoso e pode afetá-la. Embora a garota tivesse assustada, ela não ousou se afastar e abandonar seu aluno. Ela continuou a cobri-lo com seu corpo. O protagonista agradece sua preocupação com um sorriso e pede para a menina ir embora. Ele se volta para o líder do segurança, o chamando de Kim e perguntando se já que o assunto era apenas com ele por que está ameaçando a garota. Kim se divertiu com isso e riu. Ele logo ordena que os outros comecem. Um dos guardas pede que ele escolha uma das mãos do cara. O protagonista sugere primeiro tentar cortar a deles porque não vai funcionar. De repente um grande segurança ataca o rapaz com uma faca. Lan, incapaz de observar o que está acontecendo, cobre o rosto. Nesse momento o homem ficou espantado porque Feng foi capaz de parar seu golpe preciso. O protagonista segurou a faca com as próprias mãos. O guarda ficou assustado e o chamou de monstro. De repente o segundo guarda, não querendo ficar parado, aparece por trás de Feng, mas o protagonista consegue agarrar a mão direita do cara sem qualquer esforço e o joga para o lado. O guarda cai inconsciente. O protagonista, agora retornando ao primeiro guarda, continuou a olhá-lo diretamente nos olhos. Em seguida Feng quebra a faca ao meio com um toque e o homem não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Feng logo continuou o ataque com chutes. Ele afirma que acha difícil acreditar que essas pessoas seriam capazes de cortar sua mão. O chefe do segurança percebe que o protagonista é de uma família praticante e agora está claro para ele por que o cara é tão autoconfiante. Feng convida o chefe a fazer tudo sozinho e o homem saca lentamente uma arma por trás. Em seguida o homem ficou feliz com a decisão e estendeu a mão com uma pistola. Nesse momento o homem com um sorriso declara que a maneira mais fácil para ele é apenas atirar no cara. Antes de atirar, o resto dos guardas já estavam enterrando o protagonista porque seu líder tinha uma pistola nas mãos. Feng se entristece com a ação do chefe da segurança e diz que ele se despediu cedo demais. Nosso herói rapidamente ataca o líder de segurança e dá um soco no estômago do homem com todas as suas forças, fazendo com que ele seja jogado para trás. O homem é pregado no poste por tal força, ele até se dobra de dor. De repente o guarda nota um objeto dourado voando com grande velocidade. O homem não podia acreditar no que via porque sabia exatamente o que era. Depois disso o chefe ficou muito assustado e não sabia o que fazer. O protagonista flexiona os punhos na frente dele enquanto o resto dos guardas ficaram muito irritados com suas ações.
O maior guarda chama os outros para atacar o cara em multidão. Nesse momento todos os guardas atacam com punhos e facas. O chefe do segurança com um ferimento no rosto exige que todos parem imediatamente e não toquem no protagonista. O homem acrescenta que não permitiu que ele agisse e atacasse o rapaz sem sua ordem. Todos os guardas pararam e não conseguiram entender o que o chefe da guarda queria dizer. O homem se aproxima de Feng pedindo desculpas e perguntando se ele era. O protagonista o interrompeu dizendo que o chefe entendia tudo, então não deveria ter dito isso em voz alta. O homem imediatamente se curva ao rapaz e pede desculpas repetidamente. Feng com cara séria decide se virar para o chefe da segurança uma última vez, então o rapaz percebe que o homem conseguiu reconhecer a lâmina. Isso significa que o chefe da segurança trabalha nessa área. O homem ainda se curvando explica que só recentemente tem trabalhado. Ele acrescenta que foi transferido para cá há apenas 2 anos para ajudar a senhorita Shimen a gerir a discoteca. O protagonista entende que por isso não o viu aqui antes. Ele se afasta e vai em direção a lã. O cara acrescenta finalmente que a lâmina dourada deve ser dada a Shimen com a mensagem de que ele está de volta e pronto para beber com ela quando chegar a hora. Em seguida, se aproximando da professora, o rapaz se oferece para deixar a boate e levá-la para casa. Lan concorda com a proposta e ele estende a mão para a menina. Depois a leva pela mão até a saída. O segurança ficou insatisfeito com a decisão do chefe da segurança. Um dos guardas acenou com uma faca para o rapaz mostrando seu respeito. O protagonista calmamente continuou a se dirigir para a saída. Os guardas se separaram e deixaram a menina e Feng. Depois de um tempo o líder começa a examinar a lâmina. O homem ficou surpreso com a qualidade da faca e enfia na mesa. Ele balança a faca testando quão prático é. Olhando para o seu reflexo, o homem percebe que a faca está tão afiada que está pronta para perfurar até mesmo uma coluna de mármore. De repente um enorme guarda se aproxima do líder e tenta descobrir quem era o rapaz. O homem não entendeu por que eles tiveram que deixá-lo ir. O chefe pergunta se o segurança ainda poderia lidar com ele, mas o guarda não soube responder. Então o chefe acrescenta que não há necessidade de se preocupar porque ele mesmo vai relatar o incidente. Nesse momento os guardas chegarem e perguntarem qual é o segredo dessa faca quebrada. O líder explica que a faca em si não tem valor, mas seu dono lidou com todo mundo que ficou no seu caminho. Os homens ficaram perplexos querendo saber sobre quem seu líder estava falando. O chefe questiona se ainda querem saber seu nome verdadeiro. O líder explica que o dono desta faca tinha o apelido mais reconhecível em toda a China, afinal seu nome é Feng Yi. Uma imagem do protagonista vestido em um terno com uma lâmina apareceu diante dos olhos dos homens. Um dos guardas cai de susto e pergunta novamente se o cara era o justiceiro obscuro. O segundo guarda não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O líder exige que todos se acalmem e parem de falar sobre isso tão alto. Enquanto isso, Feng sai lentamente do estabelecimento. O líder acrescenta que este é um nome que não pode ser falado em voz alta. Assim que o casal chega, eles entram em um pequeno carro vermelho. O rapaz acrescenta com uma risada que era ele quem deveria ter levado a menina para casa e pede desculpas por ela ter que levá-lo para casa, mas Lan explica que não teve tempo de agradecer ao rapaz, então essa será a recompensa. Então a menina pergunta se é verdade que o rapaz acabou de chegar à universidade. O protagonista pergunta se ele não parece um. A garota acrescenta que já havia ido à boate e notou que o rapaz não se comportava como um estudante. A menina se lembra do momento em que Feng está de costas para a multidão de guardas sem reagir ao perigo. O protagonista pergunta o que está errado, mas a garota diz para mudarem de assunto. Então ela pergunta onde ele mora. Feng responde que mora no condomínio Tian. A garota diz que ela também mora naquela área e acrescenta que não o viu lá antes. O protagonista em seus pensamentos não entendia por que tantas vezes tropeça em todas as coincidências deste mundo. Ele não pode acreditar que sua professora também vive lá. Nesse momento o rapaz explica que chegou há pouco tempo e por isso a menina não o viu. Lan acena com um sorriso e continuou dirigindo e observando a estrada. O carro da garota foi seguido por um carro preto por um longo tempo. Depois disso a moça acrescenta que tem mais uma pergunta para o rapaz. Ela percebe que Feng tem sotaque, o que significa que ele não é realmente local. O cara não entende bem do que a menina está falando. Nesse momento Lan pergunta como ele conheceu a senhorita Shimen. O cara está tentando lembrar e diz que era um velho amigo íntimo. Lan explica que Shimen é bastante fria com as outras pessoas. De repente Feng nota um estranho carro preto e seguindo. O carro era claramente visível no retrovisor lateral. Ele silenciosamente continua a observar a perseguição, mas a menina
Questiona por que o rapaz ficou calado. Logo Lan também percebe o carro estranho atrás deles. No espelho lateral um carro preto se aproximava em alta velocidade. A menina achava estranho o carro atrás deles e logo o carro bate fortemente na sua parte de trás. Lan ficou muito assustada e agarrou o volante. Ela tenta descobrir quem são essas pessoas. O protagonista coloca a mão no ombro da menina e pede que ela pare de entrar em pânico e acrescenta para ela pressionar o acelerador total e dirigir o mais rápido possível. Nesse momento o carro de Lan dirige em alta velocidade por uma cidade vazia. De repente o carro preto os alcança novamente e bate na traseira deles. A menina ficou muito assustada e não sabe o que fazer. Ela acaba machucando o pé por causa da última batida. Então o protagonista convida a garota para mudar de lugar e ele possa dirigir o carro. Ele logo percebe uma escoriação na perna direita da mulher, então Feng explica que a menina machucou a perna e deve descansar. A menina continua dirigindo e Feng a tira do banco. Em seguida ele pede para ela segurar firme. O cara pressiona a todo vapor e consegue se afastar um pouco. Nesse momento um homem sentado em um carro preto exige que o motorista vá para cima deles. O homem exige que ele os atropele e não lhes dê chance. Com um sorriso o cara ao volante acrescenta que fará isso sem problemas. Logo a velocidade do carro preto já começou a ultrapassar os 100 km por hora. Ele continuou perseguindo o protagonista entre outros carros e quase conseguiu recuperar o atraso, mas Feng consegue desviar para o lado. A garota que está no colo do protagonista pede para trocar de assento porque lhe parece que essa posição é bastante estranha. Feng explica isso dizendo que eles não têm tempo e vira bruscamente para a direita passando pelas escadas. O protagonista explica que eles não têm outra escolha. A menina ficou assustada e pediu para o cara ter mais cuidado. Feng estava confiante e o carro começou a acelerar pelas escadas. Enquanto a menina ficou assustada e gritou, o protagonista segurava e ao mesmo tempo controlava o carro. Feng consegue desacelerar pouco antes de descer as escadas e a menina fechou os olhos com medo. Ela não queria ver todo esse horror. De repente o mesmo carro preto sobrevoa o carro da senhorita Lan, mas perdendo o controle o carro capota. Um homem sai da janela e grita com o casal acrescentando que da próxima vez vai pegá-los e puni-los. De repente o protagonista dirige lentamente até o carro capotado e começa a empurrá-lo para o mar. O carro ficou debaixo d'água, mas o homem e seu subordinado conseguiram sair. Terminado isso o casal continua dirigindo até a casa da senhorita Lan. O protagonista percebe que eles estão quase lá. Depois ele pega a menina na mão e a leva até a casa. Lan explica que pode andar sozinha porque o ferimento não é grave. Ele acrescenta que apesar da perna da menina ter machucado ela ainda era corajosa, então ele a deixa para descansar e nota que a casa é bastante grande, então lhe parece estranho que a menina viva aqui sozinha. Mas Lan não entendia o que o cara estava tentando dizer. O cara encontra uma roupa íntima ao lado do sofá e pergunta o que é. A moça corre para o rapaz constrangida e não queria que ele visse. Em seguida a menina derruba o rapaz e ele acaba no sofá. O cara toca acidentalmente em seus melões e a garota ficou muito constrangida com tal gesto. Feng não tira imediatamente as mãos do corpo da menina e percebe que está muito satisfeito com isso. Mas a garota gritou chamando ele de sem vergonha e em seguida exigiu que o cara tirasse as mãos dela. Enquanto tentava sair a garota acidentalmente bate no cara abaixo do cinto. Esse movimento fez o protagonista sofrer muito. O cara gritou alto de dor e começou a correr pela sala. Lan pergunta se ele está bem. O protagonista continuando a correr pelo quarto bate na parede e cai no chão. Ele deita no chão explicando que está bem. Em seguida perde a consciência e a menina ficou muito preocupada. Feng ficou inconsciente por muito tempo depois que ele desmaiou e Lan estava cansada de esperar, mas o protagonista salta bruscamente e rapidamente examina a sala. Então o cara percebe que Lan adormeceu. Em seguida Feng pega a menina nos braços e a carrega para o quarto. Depois de deixá-la na cama ele vai para a saída. Feng vai em direção à saída. Nesse momento a professora se levanta e mentalmente se despede do protagonista. Depois de um tempo, Feng chega à mansão da família de Yang. Ele entra em casa querendo tomar banho e descansar, mas a primeira coisa que o cara percebe no salão é Boris sentada. A menina estava muito infeliz. Esfregando a parte de trás da cabeça o rapaz pergunta por que a menina não dormiu. Boris estava insatisfeita com o comportamento dele. Ela queria saber onde o cara foi depois da universidade. Feng se aproxima perguntando se a garota está preocupada com ele, mas a garota pega um documento da mesa e joga no prota. Ela exige que o rapaz siga as 21 regras enquanto mora com ela. O personagem principal olha para a primeira página onde está escrito que a rica e bela Bori vive com um saco de lixo. Feng decide ler todas as 21 regras.
O que não o deixa muito feliz e ele decide lançar um protesto porque é injusto que toda a regra é contra ele. A menina rejeita o protesto e explica isso dizendo que ela é dona dessa casa. O rapaz explica que nesse caso vai ligar para o sogro e contar tudo o que a menina está fazendo. Com ele, Bori exige que o rapaz não ouse chamar seu pai. Em seguida corre para o rapaz, mas ele decide pegá-lo em seus braços. Em seguida vira e joga no sofá. O protagonista acrescenta que sua esposa é muito ativa e ela exige que o cara solte. O rapaz com um sorriso se oferece para deixar a menina ir se ele não tiver que assinar esse contrato. A menina com o rosto avermelhado declara que isso não vai acontecer. Nesse momento Bori envolve suas pernas em torno do cara para que ele caia em cima dela. Em seguida a menina morde o rapaz na bochecha, fazendo com que ele comece a gritar que dói. Neste momento o pai da menina chega e suspeita que o casal esteja fazendo alguma coisa. O homem percebe que apenas alguns dias se passaram e o progresso está indo muito rápido. O casal não soube explicar e Yang se vira seguindo em direção à saída. Ele se despede do casal e pede desculpas por perturbá-los. Bori pede para o pai esperar porque ele entendeu tudo errado. O protagonista acrescenta que eles ainda não estão oficialmente casados e não há nada de errado nisso. A moça joga as folhas de acordo novamente e exige que o rapaz assine. Ela fica em cima e exige repetidamente que ele assine tudo se quiser morar na mesma casa. Feng decide chamar novamente para o sogro e explicar que a filha ofereceu um documento para as regras da casa. A menina se aproxima e tapa a boca do rapaz exigindo que ele se cale. Depois a moça senta no sofá e pergunta o que ele quer em troca de assinar o contrato. O protagonista começa a estender a mão para a menina exigindo que ela o beije. E então ele assinará. A menina explica que ele nem deveria sonhar em beijá-la e Feng tenta novamente ligar para o sogro. Bori decide concordar e se aproxima. Seu rosto ficou um pouco vermelho de vergonha. O rapaz também estende a mão para a menina esperando um beijo. Ela ficou muito revoltada com essa exigência e lentamente se aproxima do rosto de Feng tentando beijá-lo, mas o beijo romântico se transforma abruptamente em dor. O que o protagonista não esperava. O cara está tentando se afastar da menina depois da mordida infernal e pede para ser liberado. Bori estava pronto para deixar o cara ir apenas se ele assinasse o contrato. Um minuto depois a menina estava com um contrato assinado nas mãos. O cara deitou sem alma no sofá e ela saiu feliz da sala. O pai, supondo que já passou tempo suficiente, decide entrar na sala. O protagonista estava deitado no sofá com os lábios inchados. Ian ficou assustado com tal visão e pergunta por que o rosto do cara está tão inchado. O rapaz explica isso dizendo que foi mordido por um cachorrinho, mas o homem entende do que estamos falando e acreditou que aparentemente foi sua filha que se divertiu. O homem, relembrando que o protagonista sempre teve esse caráter e atitude em relação a tudo, então Ian convida a filha e Feng para uma conversa importante. Em seguida Ig mostra o plano da nova casa. Ele explica que esta casa está em uma localização privilegiada, acrescentando que eles podem decorar esta casa em estilos chineses ou europeus. Feng aperta a mão do sogro acrescentando que vai cuidar da filha. Bori estava descontente com essa situação, mas o pai sai e se despede do casal. O protagonista acha estranho que o sogro só tenha vindo discutir a decoração da casa e já estivesse indo embora. O homem abre lentamente o veículo e tenta entrar no carro. De repente uma pessoa desconhecida de máscara sai do mato e entra. Em seguida Yang tenta descobrir quem exatamente está atacando ele, mas nesse momento o desconhecido coloca uma arma na cabeça do homem. Essa pessoa o cumprimenta como presidente Yang e diz que eles não se veem há muito tempo. Ele faz Yang refém e coloca uma arma em sua cabeça. Bori ficou assustada e lágrimas brotaram nos seus olhos. Ela decide ajudar o pai indo rapidamente em direção ao agressor. Então o bandido aponta uma arma para a menina e exige que ela recue, caso contrário ele estava pronto para eliminar. Lá, nesse momento ele exige que sua filha não se aproxime e não tome decisões precipitadas. A menina volta silenciosamente e não sabia o que deveria fazer. Ela pega Feng pela mão e pede para ajudá-la e fazer alguma coisa. O desconhecido acrescenta que não estão planejando machucar ninguém e que ele estava interessado em dinheiro. Esse homem acrescenta que a garota deveria ligar para o banco e sacar 50 milhões para o resgate. O homem pressiona a arma com força na parte de trás da cabeça de Yang. E ele pede ao bandido para não machucá-lo.